de Deus que tira o pecado do mundo. No momento que Jesus estava na cruz, Jesus pronuncia 7 frases. 7 frases que têm significado profundo. Quando Jesus estava na cruz, em um momento ele diz: tenho sede. No momento que Jesus diz eu tenho sede, ele demonstra a sua total humanidade. Sim, Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Toda a dor que Jesus sentiu foi real. Ele sentiu os cravos, os espinhos, as bufetadas, os pregos. Ele era homem, ser humano como eu e você. A sua dor era necessária, pois ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas dores, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Tenho sede, humanidade. Mulher, aí está o teu filho. Homem, aí está a sua mãe. Palavras dirigidas a Maria e a João, demonstrando não só a humanidade, mas a humanidade perfeita. Como filho de Deus, Jesus veio a esse mundo. Como filho de Maria, Jesus se submeteu. É interessante como hoje as pessoas têm tanta dificuldade de submissão à autoridade. O próprio Filho de Deus se submete à autoridade de Maria. E na cruz do Calvário, como filho, ele se preocupa com a sua mãe. José possivelmente já havia morrido. Como um bom judeu, Jesus tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E naquele momento de dor, ele não deixou essa responsabilidade de lado. Submisso a Deus e submisso à sua mãe, ele disse: mulher, agora você vai ficar com João. E o evangelista diz que daquele dia em diante, Maria foi morar com João. Que amor é esse? Que Jesus é esse? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quem é que não sabe o que faz? Os judeus que o acusavam, os romanos que o crucificavam, a humanidade que o rejeitava. Pai, perdoa. Que coisa linda! Que amor é esse? Na cruz do Calvário, prestes a morrer, ele diz: perdoa o Fernando, perdoa a cada um, porque eles não sabem melhor. O livro de Hebreus diz que até hoje ele faz intercessão por nós como sacerdote perfeito de Deus. Jesus intercede por você da mesma forma que ele intercedeu naquele dia. Pai, perdoa essa humanidade, eles não sabem o que fazem. Na verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Essa frase foi dirigida a um pecador que morria na cruz como ele. No início da crucificação, esse ladrão, juntamente com seu amigo, um à direita, outro à esquerda de Jesus, fazia pouco de Jesus, dizia: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-nos também. Mas ao passar do tempo, aquele ladrão começou a reconhecer os seus pecados e a santidade de Jesus.
E ele virou para o outro ladrão e disse: olha, nós estamos morrendo porque nós merecemos, nós matamos, nós roubamos, mas esse, o que ele fez para merecer? E virando para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus nunca está ocupado, tão ocupado que ele não possa ouvir a oração de um pecador arrependido. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Eli, Eli, lama sabachthani. Aramaico para: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na Bíblia é considerado sempre como um cordeiro. Há dois animais na Bíblia representantes de Jesus: o leão, porque ele é rei; o cordeiro, porque ele morreu por nós. Mas há uma passagem na Bíblia que Jesus é representado por um animal diferente. Em João capítulo 3, logo antes daquele versículo maravilhoso, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, como uma serpente, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Naquele momento Jesus se tornou não cordeiro, não leão, serpente. Mas serpente, pastor, não é símbolo do diabo. Naquele momento Jesus se fez pecado por mim e você. Isaías 53 diz: olhando nós para ele, verso 52, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. No momento em que Jesus estava desfigurado, o pecado da humanidade, a desobediência de Adão, o homicídio de Caim, o adultério de Davi, a traição de Judas e de Pedro, o meu pecado e o teu pecado estava sobre Jesus. E ele diz: Pai, por que me desamparaste? Foi um momento tremendo na Trindade eterna, quando o Pai, por um momento, não pode olhar o Filho, pois sobre ele estava todo o pecado. Deus Santo não pode tolerar pecado. E como se o Pai virasse o rosto. Oh, que dor no Pai! Oh, que dor no Filho! Jesus, que amor é esse? Tudo por causa de mim e de você. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras são tão importantes, porque a morte de crucificação era uma morte horrível, dolorosa, horrenda. Mas o crucificado não morria pelos espinhos ou pelos pregos. O crucificado morria asfixiado. Com o passar do dia, a dor aumentava e eles não conseguiam mais sustentar o corpo nas pernas, e as pernas enfraqueciam, e finalmente o pulmão era pressionado e eles morriam. Naquela tarde era necessário que eles morressem mais rápido, porque o dia seguinte era Páscoa, e quando o sol viesse, a Páscoa começava. Os judeus pediram que os soldados viessem e quebrassem as pernas dos crucificados, e eles quebraram as pernas do ladrão à direita e à esquerda para que acelerasse a morte deles. Mas quando o soldado chegou para Jesus, não foi necessário, porque ele já havia morrido. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, antes de subir na cruz, ele disse: a minha vida eu a dou, ninguém toma de mim, eu dou em favor dos meus amigos. Ninguém matou Jesus, não foi o judeu que matou Jesus, não foi
O romano que matou Jesus, não fomos nem mesmo nós que matamos Jesus. Ele se entregou por amor a nós. Ele que disse: eu entrego o meu espírito em favor da minha igreja, em favor daqueles que me amam. Jesus, que amor é esse? A última frase que Jesus disse foi tão tremenda: está consumado. It is finished. Acabou. Essas frases são todas importantes, mas essa última